sua terra. Nós, da IBNU, nos alegramos muito em ter você participando de nossa celebração. Por isso, venha adorar ao Altíssimo com muita alegria e vigor neste dia.
Parabéns para você, sim, parabéns para você, IBNU. Graças a Deus, são 14 anos de serviço ao Reino de Deus e você está convidado. Nós estamos aí nesse dia especial que envolve aí o Dia de Ação de Graças, juntamente com o aniversário da IBNU, a retomada plena das nossas atividades presenciais lá no Teatro do World Trade Center do WTC de São Paulo, no dia 28, domingo, às 17 horas. Você é nosso convidado, você que ama e é IBNU, está intimado a fazer parte dessa grande festa especial, quando nós vamos agradecer a Deus. Nossa celebração será somente à tarde, aí para essa celebração muito especial de gratidão a Deus. Não se esqueça, aniversário IBNU, 28 de novembro, 17 horas, no WTC. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado nas alturas, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo,
of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We're singing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love. We're singing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Quero te ver, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Calimera, adérfia μου, em grego. Esse momento estou aqui para falar para vocês. O nosso Deus é bom, muito bom. E todo o tempo Ele é bom, porque Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos cura e Ele quer o melhor para nós. E os planos que Ele tem para nós são perfeitos e maravilhosos. Por isso vamos orar para entregar na presença dEle aquilo que temos no nosso coração. Agradecimento, um problema, uma doença. E Ele sempre está lá e nos espera para nós podermos entregar aquilo que temos no nosso coração. Ele é perfeito. Por isso, esse momento vamos orar juntos e agradecer, porque Ele é o nosso Pai que nos ama. Oremos. Meu Pai, muito obrigada por esse novo dia que você ofereceu nas nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai, porque você é vivo, você vive. Muito obrigada, meu Pai, porque você nos cuida, nos protege. Muito obrigada, meu Pai, porque você é o nosso Pai que ama muito os filhos dele. Muito obrigada, meu Pai, porque você é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que você deixa nós nos chamar Avá, Paizinho. Muito obrigada, meu Pai. Esse momento queremos entregar na Tua presença cada problema que nós temos, cada uma doença que nós temos, cada uma coisa que nós não podemos, meu Pai, passar desse problema que temos. Por isso, meu Pai, nos ajuda com o Teu Espírito Santo. Esse momento visita cada uma família que precisa da Tua presença, cada uma família que precisa a cura. A cura pode ser do corpo, a cura psicológica, a cura, meu Pai, que precisa cada uma pessoa. Meu Pai, muito, muito obrigada. E esse momento também queremos entregar na Tua presença a nossa igreja. Abençoa cada uma missão que tem. Abençoa cada uma pessoa que trabalha nessa igreja. Abençoa os nossos pastores com paz, saúde e alegria. Meu Pai, muito obrigada. Nós estamos aqui porque precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua presença. Precisamos o Teu poder nas nossas vidas. Pode ser que nos sentimos fracos, mas eu sei, através dessa fraqueza, podemos ver o Teu poder. Abençoa, meu Pai, aquele que precisa a Tua bênção. Meu Pai, muito, muito obrigada.
porque você está sempre conosco. Você é fiel conosco. Você é justo conosco. Muito obrigada, meu Pai. Abençoa o nosso culto. Abençoa o nosso louvor. Abençoa a palavra, meu Pai. Que você pode falar para cada uma aquilo que ele precisa ouvir, aquilo que ele precisa para sentir a tua presença. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Abraços, irmãos. De toda
Falando no aniversário IBNU, uau, nós teremos uma orquestra com música muito especial, com a presença inclusive aí da Fritz Dobert com piano especial para esse momento de celebração e o lançamento de uma Bíblia artística com a presença de um artista apresentando para nós. Vai ser aquela festa e você precisa estar lá. Esse é um momento muito especial que nós agradecemos a Deus. Um momento de gratidão, e o meu motivo de gratidão é que esse tempo, 2 semanas, nós tivemos um momento especial lá em Aracaju, no sertão de Sergipe também, falando com missionários, ajudando o projeto e principalmente junto com uma igreja de Niterói e uma igreja de Campos de Goytacazes e uma igreja lá de Sergipe mesmo, de Aracaju, nós pudemos doar 100 cestas básicas para o sertão composto por várias comunidades que foram abençoadas, e melhor ainda, não só com as cestas básicas, mas com muita palavra, uma oração, e também nós vimos o milagre da chuva chegando ali, com essa palavra, com esse momento tão especial que tivemos lá. Então nós agradecemos muito a Deus, nós agradecemos a quem doou, ajudou e compartilhou, e esperamos que você continue aí com a gente para que essa obra tão maravilhosa de Deus continue se espalhando e crescendo muito aí pelo mundo. Então Deus abençoe, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele fez, que continua fazendo. Como você sabe, a IBNU ela é uma igreja séria, ela é uma igreja que preza pela veracidade da palavra de Deus, pela explanação dessa palavra de uma forma inteligível e vinculada àquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, buscando aí trabalhar esses conceitos que não estão apenas expressos nas escrituras, mas se refletem ao longo da história, nos vários momentos em que a igreja esteve agindo. E ela também faz isso através das suas ações humanitárias, ações de transformação de situações de dificuldade aqui na cidade de São Paulo, em vários lugares do Brasil e também em várias partes do mundo. Nós também levamos essa palavra com essa intenção de transformar comunidades, essa palavra que fala do amor e da graça de Deus que atingiu a todos os homens. Então, todos os recursos que são levantados aqui na IBNU, nós temos o dever e a convicção de que queremos aplicá-los única e exclusivamente para a expansão do reino de Deus, para a transformação de vidas. Então, nós convidamos você também a participar disso. Aqui você vê na tela as informações a respeito de como você pode contribuir com os projetos IBNU. A IBNU tem atingido pessoas, tem levado ajuda a pessoas que estão em situação de necessidade graves aqui na cidade de São Paulo. Também temos ajudado projetos que têm abençoado pessoas no Nordeste, projetos de alimentação, projetos de educação, projetos ao longo de várias partes do Brasil, por exemplo, como a Amazônia. Nós trabalhamos com tribos que estão sendo transformadas pelo Evangelho, que agora têm essa nova realidade que precisam conhecer. Projetos aqui do nosso país querido vizinho Paraguai, projetos na Europa, projetos na África, projetos na Ásia. Venha fazer parte do nosso time, venha fazer parte da missão que a IBNU tem desenvolvido no mundo. E eu quero nesse momento agradecer a todas as pessoas que têm contribuído, sabendo que vocês não fazem isso porque querem receber algo em troca, mas sabendo das bênçãos e das dádivas que Deus tem entregue nas mãos de cada um de vocês, tem tido esse coração generoso em contribuir. E isso é uma mensagem importante. A IBNU entende que não é porque nós fazemos que Deus vai nos abençoar. Nós fazemos porque Deus já tem nos abençoado, Deus já tem nos aberto
as portas. Então, convido você nesse momento a participar e a orar comigo para dedicar todo esse recurso para a expansão do reino e para a transformação de vidas. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelas inúmeras bênçãos que temos recebido da tua mão. Ainda que tenhamos enfrentado dificuldades nesse período de pandemia, ainda que tenhamos enfrentado dificuldades financeiras por questões da ação econômica que foi abalada também por conta dessa pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem aberto portas para que a IBNU, como igreja, como corpo de Cristo, faça a diferença na vida de tantas pessoas aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Por isso, Senhor, nós queremos dedicar parte daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, como aqui uma oferta de aroma suave, uma oferta agradável a Ti, Senhor, uma oferta que vá ser utilizada para abençoar vidas no Brasil e em todos os lugares do mundo. Ó Pai, nós te pedimos também por aquelas famílias, aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, que o Senhor venha derramar sabedoria, ó Pai, sabedoria que vem do alto, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as mentes, venha abrir caminhos, ó Pai, venha dar novas saídas para essas situações, para que essas pessoas também possam, além de ter o seu sustento ali garantido, também possam de coração grato ofertar e contribuir para a expansão do Teu reino e para abençoar vidas que estão em maior necessidade. Por isso, Senhor, te pedimos nesse momento, continua conosco, nos dá sabedoria também na administração dos recursos que nós temos recebido aqui na IBNU, que esses recursos sejam aplicados única e exclusivamente para a expansão do Teu reino, transformação de vidas e levar esse auxílio emergencial às pessoas que estão em maior necessidade. Assim, ó Pai, agradecidos por todas as bênçãos, nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, o Ministério de Mulheres convida você, mulher, para no dia 27 de novembro deste ano, participar do Encontro de Mulheres da Noite dos Dons e Talentos. Nós vamos ter de jantar crepe, doces e salgados com um investimento baixo. Se inscreva no Google Forms, porque ali você pode optar se você quiser fazer uma apresentação, usar sua criatividade. Você pode dançar, cantar, recitar, contar uma história. Se inscreva, venha participar conosco. Nós vamos também contar com a presença da doutora Marli Ferreira. Ela vai trazer uma reflexão que vai aquecer o nosso coração. Nós queremos coroar este ano com um encontro muito divertido, terapêutico. Venha participar conosco. Se inscreva no Google Forms. Procure mais informações com a conexão com a Isabel. Ela vai direcionar vocês para falar com a Rebeca. A Rebeca vai te orientar como você pode preparar o seu número. Vai ser muito bom. Contamos com a sua presença. Venha participar. Até lá! Seja bem-vindo a mais um momento especial aqui na IBNU, quando vamos dar atenção à Palavra de Deus, e hoje nós vamos pensar sobre sabedoria com vida e energia. Uau! Todo mundo aí sintonizado, vamos ver o que é que Deus nos apresenta a respeito desse tema que levanta até uma interrogação. Que história é essa de sabedoria com energia? Vamos ver o texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, o que é que a Bíblia nos apresenta. Diz assim o texto: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele
quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Esta carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito importante para quem leva a sério o entendimento da Bíblia e relaciona isso com a sua vida de maneira prática. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Paulo nunca tinha estado, de fato, pessoalmente, na cidade de Colossos, na região ali dos Colossenses, mas ele tinha estado, digamos assim, não tão longe quando viveu em Éfeso. E nós vamos ver, né, como o evangelho chega ali aos Colossenses, na verdade se espalha por toda a antiga região da Ásia Menor e de modo geral pela toda a região da Península da Anatólia, né? E o que a gente vai perceber é que depois de 3 viagens missionárias e depois de Paulo fazer aquela famosa viagem para Roma, a partir do ano 60, Paulo fica preso em Roma e nessa prisão em Roma ele vai escrever as chamadas cartas da prisão. E nós sabemos, né, que as cartas da prisão são conhecidas aí como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É possível que Filipenses não tenha sido escrita em Roma, mas com certeza Colossenses e também Filemão, que são cartas muito ligadas, foi escrita a partir de Roma. Então a gente entende esse cenário, o que acontecia nesse mundo dos Colossenses. Era uma loucura total. Essa loucura que acontecia entre os Colossenses, uma cidade ali junto ao Vale do Rio Lico, pertinho de Laodiceia, era uma espécie de mistura muito esquisita, né? Eles tinham aí, né, essa realidade das religiões, da religião, digamos, greco-romana, dos deuses gregos agora romanizados, tinham lá cultos estranhos pela mistura de tradições religiosas que envolviam cultos de mistério na Ásia Menor e, além disso, uma influência judaica também. Então esse pessoal misturou tudo e caminhava para uma coisa um tanto quanto estranha, esquisita, que Paulo vai ter que confrontar para trazer os colossenses ao bom senso. Quando Paulo faz isso, ele vai dar essa orientação e aqui nesse trecho, depois dele mostrar, né, no começo da carta aos Colossenses, quem é Cristo Jesus, da sua supremacia, ele é o primogênito sobre toda a criação, mostrando que ele está acima de tudo, que ele tem poder, né, sobre os espíritos maus, aqueles que são chamados aí de principados e potestades no Novo Testamento, e mostrando tudo isso, Paulo vai chegar então nesse texto que nós mencionamos aí, lemos, né, em conjunto, né, a partir do verso 24, e então ele vai mostrar o que aconteceu com essa supremacia de Cristo e com essa realidade do entendimento da obra de Cristo Jesus em favor dos seus. E aí ele
começa a dizer coisas interessantes. Veja só como a sabedoria, o entendimento, o conhecimento da verdade de Deus é fundamental para a gente poder caminhar com a nossa vida. E esse entendimento é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas hoje fazem um divórcio, né, um distanciamento, uma separação entre a sabedoria, o entendimento e a vida prática. Tem gente que está procurando, por exemplo, um monte de coisa que possa usar na prática para o seu benefício, mas eles não enxergam o fundamento disso, o pressuposto, se isso tem razão de ser ou não tem, enquanto outros ficam numa espécie de sabedoria, a semelhança do que aconteceu entre os colossenses, de maneira quase que esotérica, totalmente voltada para um mundo assim de perfil gnóstico, que não é a proposta cristã. E aí Paulo então vai dizer, olha, eu quero falar para vocês, e é muito forte isso, que eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Então veja que Paulo é a pessoa de sabedoria expressiva no conhecimento de Deus transmitido no ambiente da igreja primitiva. E essa sabedoria, ela envolve a vida toda, porque a gente sabe muito bem, vivemos numa época complicada. Nossa época é uma época de ansiedade, é uma época de depressão, é uma época de sentimentos descontrolados, é uma época em que se busca cada vez mais prazer e tipo uma espécie de autorrealização com resultados muito limitados e vazios. E é impressionante ver o testemunho de alguém como Paulo. Porque Paulo, de uma maneira altruísta, vai dizer que ele se alegra nos sofrimentos dele em favor dos colossenses. Quer dizer, a pessoa tem uma base tal de lidar com a vida, ela tem uma sabedoria que se transforma em energia capaz de lidar com a realidade da vida de uma maneira surpreendente. E ele tem uma visão que depende da sua teologia. Sabedoria não vem só da reflexão profunda do dia a dia, vem da correta teologia. E o que ele diz? Olha que coisa, hein? Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então aí a gente começa a ver o papel dos sofrimentos, das tribulações, das dificuldades, né? Quer dizer, Paulo poderia dizer, puxa, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que Cristo Jesus me chamou para fazer e agora eu estou preso aqui em Roma, como assim? Né? Será que Deus não está vendo isso? Será que ele não tem como me explicar ou não tem como me libertar logo? Né? Ele percebe que, de alguma maneira, a ação que envolve a sabedoria, a soberania divina, permite e até propicia circunstâncias complicadas e difíceis. E aqui Paulo vê isso, mas a sua visão é tão ampla que ele tem condições de se alegrar de verdade em favor dos colossenses, entendendo que a paixão de Cristo não acabou. A igreja, que é o seu corpo, que é Cristo presente na terra, envolve sim uma situação de tribulação, de luta, de dificuldade e sofrimentos que devem ser completados. E o que ele vai dizer? Ele está feliz com aquilo que Deus colocou na vida dele, no seu papel, na igreja, no povo de Deus. Imagine só que coisa é essa. E eu vejo muitas pessoas que tentam viver uma vida cristã, como é que a gente pode dizer? Isolada, né? Meio que autônoma, sem qualquer relacionamento. É alguém que é da família, mas não tem irmãos, né? Um negócio meio estranho e diferente. Paulo enxerga a posição de maneira especial. Ele diz que dessa igreja ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então veja que ele entende o seu lugar, e o seu lugar tem uma função, e essa função tem um trabalho a ser exercido. Quando a gente começa a entender isso, e ele percebe, né, Deus trabalhou na vida de Paulo, lhe dando um conhecimento do mundo gentílico, lhe dando a sua base hebraica, judaica fundamental, lhe dando cidadania romana, e trabalhando na vida dele para que agora ele venha fazer diferença
aí na proclamação da palavra do reino de Deus. E aí a gente vê a importância dessa sabedoria com vida e energia, porque Paulo não é só um filósofo, Paulo não é alguém só que faz teologia, Paulo é alguém que executa, que age, que mostra esse desdobramento através do seu ministério, mostrando vida e energia no serviço a Deus e à igreja no dia a dia. E é muito valioso ele então dizer que ele tem essa responsabilidade, essa função. E o texto prossegue e vai falar, né, daquilo que, isso é muito espetacular, porque, né, assim como nós estamos no projeto de Deus, em execução, em ação, esse projeto faz parte de uma realidade na qual Deus está trabalhando. Você já pensou nisso? Que aquilo que a gente está fazendo, que você percebe com a sua visão limitada só individualmente, faz parte de um projeto amplo de Deus no eixo da história. A gente está numa espécie de grande figura, sabe aquelas de ligar os pontinhos assim, que as pessoas gostam às vezes de se divertir naqueles caça-palavras, nessas coisas assim, quer seja de maneira digital ou mesmo no papel. Então, a gente é 2 pontinhos, 3 aqui no meio de um quadro amplo que é realizado por Deus. E aí o que Paulo vai dizer? Aquilo que o texto nos apresenta, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Deus quis o quê? Dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Paulo é apaixonado pelo projeto de Deus. O projeto de Deus que não pode ser substituído, porque é a igreja. É o corpo de Cristo, é essa comunidade da fé. Todo mundo que tem Cristo na sua vida está envolvido diretamente com essa proposta. Não é possível estar na cabeça sem estar ligado no corpo. E ele então fala, olha que coisa impressionante, a gente não imaginava isso, né? Aquele conhecimento sobre Deus, a revelação de Deus aos patriarcas, a Moisés, a Davi, aos profetas, toda essa realidade que se desdobrou na chegada do Messias da salvação, toda essa riqueza foi agora dada para o conhecimento dos gentios, dos povos, das nações, dos pagãos que adoravam pedra, madeira, objetos de metal e divinizavam a natureza através dessas formas, vivendo num distanciamento da compreensão da divindade. Deus fez isso e Paulo então se sente absolutamente envolvido e prossegue dizendo, ó, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então Paulo tem um projeto, ele tem um desejo, ele está exatamente aqui ensinando os colossenses a fugirem da sabedoria falsa. E a gente tem que começar a pensar, né, que tipo de sabedoria, né, que tipo de conhecimento, que tipo de diretriz está controlando a minha vida. A gente pode achar que não, mas as ideias que a gente acolhe, as ideias que a gente deixa crescer no nosso coração, elas produzem o tipo de vida que a gente tem. E se aquilo que a gente acha que é de acordo com o nosso sentimento, é de acordo com a nossa visão, com a nossa perspectiva apressada, mas não se desdobra em resultados quando você vê essa sabedoria se manifestar de modo concreto e com energia, alguma coisa está errada. E é isso que acontece, o tipo de espiritualidade de perfil gnóstico que está chegando entre os colossenses está fazendo coisas estranhas, está dividindo as pessoas em gente mais digna e mais iluminada do que as outras, está levando o pessoal a se perder num misticismo estranho, chegavam ao ponto deles fazendo o que era chamado do culto dos anjos, o culto que os anjos faziam. Eles estavam, de fato, entrando num caminho de perder o que é importante para se perder com questões, para se, assim, descaminhar a vida
através de ideias legalistas, perguntando sobre coisinhas, o que pode comer, o que não pode, o que pode beber, o que deixa de poder, como é que é, e se entregando a um misticismo legalista que desencaminhava. Então a pergunta para nós é: quem é que a gente ouve? Qual é a sabedoria que a gente acolhe no nosso coração? A vida prática dos colossenses se perdeu e se atrapalhou porque eles ouviram a sabedoria errada. E Paulo, então, manda essa correção de equilíbrio, de bom senso, de envolvimento com a doutrina que envolve o ministério de Paulo de lhes ensinar a palavra de Deus. E aí ele faz isso, e é interessante, agora a coisa fica mais impressionante, porque de fato toda essa riqueza do Deus único que se manifesta com a sua graça, com a sua aliança, com o seu perdão, salvação, e agora se estende a todos os povos, aqueles pagãos de certa forma embrutecidos daquele ambiente, recebendo o conhecimento, a vida e o perdão em Cristo Jesus. Paulo então diz, olha, diante dessa coisa maravilhosa e extraordinária, eu vou acelerar total. E olha o que ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Observe, no original grego nós temos aqui a palavra que deu origem à palavra agonia em português, a palavra que deu origem à palavra energia em português e a palavra que deu origem a dinamismo em português. Só para você sentir assim a força do versículo. Aliás, tome cuidado, se pegar muito forte nele, você leva um choque de tão forte que é esse elemento que aparece aí. Então, a gente vai ver que a sabedoria que envolve Paulo e o seu ministério, ela é marcada por trabalho, por esforço, por dedicação. E aqui nós precisamos dar uma parada e pensar sobre isso, porque muita gente entende que espiritualidade é uma coisa assim semelhante ao momento de lazer, né? A gente quer uma espiritualidade assim que a gente chamaria do tipo zen, mas eu digo que às vezes é uma espiritualidade sem noção, né, brincando com a palavra, porque a pessoa para, né, e ele está simplesmente querendo uma espécie de tranquilidade em função de um exercício espiritual imediato. Então a pessoa vai lá numa reunião, num encontro, num culto, e ele pretende simplesmente acalmar os nervos. E a espiritualidade da pessoa não passa disso, né? É como alguém que vai assim, né, para ter um momento de recarregar de baterias e ponto final, né? Outras pessoas tratam a sua espiritualidade de uma maneira parecida com esse mundo gnóstico. A gente quer assim procurar coisas diferentes, ideias que ninguém nunca falou, né? Alguma coisa assim muito exótica, né? Eu estou assim como quem está num aviário, tentando encontrar uma cacatua, né, que tem 18 cores, né? Será que na Bíblia não tem? Então tem gente que tem uma fome por coisas estranhas e esquisitas. Isso não é saudável, não é o foco da palavra de Deus. A sabedoria, o conhecimento de Cristo, o entendimento da sua obra, da sua supremacia, leva Paulo a agir intensamente numa espécie de luta de esforço, né, que é uma espécie de agonia, né, agonizontes do original aqui, onde ele faz todo o esforço agindo com toda a energia, com esse dinamis, com esse poder atuando nele. Por isso é muito importante entender que espiritualidade verdadeira, sabedoria, se transforma em ação com energia. Não dá para a gente entender uma pessoa ligada ao reino de Deus meramente contemplativa ou meramente ligada a uma intenção puramente mística. E aí a gente entende a importância do esforço, da dedicação, da luta e do trabalho incessante. Olha como isso é sério. Desde o começo, quando Deus, lá na lei, ensina o ser humano a se aproximar dele, é muito interessante que aparecem duas palavras assim que a gente não presta tanta atenção, né? Que aquilo deveria ser feito de maneira
que era chamado de regularmente. Aquilo deve ser feito de maneira que é chamado de constantemente. Então é um chamado à disciplina. É um chamado a fazer as coisas de uma maneira determinada. Ou conforme a própria lei dizia, Kasher Tzivá Adonai, conforme determinou o Senhor. O que significa isso? Quando a gente se submete a Deus, e quando a gente se submete com a nossa força, lembra? A lei vai dizer para a gente amar a Deus, não só de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas também com todas as nossas forças, meodecha no original, um sentido da nossa muinteza, literalmente, da nossa totalidade que envolve o nosso agir. E por que isso é tão significativo? Porque isso envolve a nossa submissão concreta a Deus, no sentido de abrir mão da posição que eu me coloco no trono, no centro da situação. Toda pessoa, quando se coloca no centro da sua vida e senta no próprio trono, ela só quer fazer as coisas de acordo com o seu entendimento. Então ela recusa a sabedoria, ela recusa o questionamento, ela recusa a contra-argumentação, ela não permite a entrada da palavra de Deus por causa da sua posição autocentrada. Toda pessoa que toma essa decisão e essa postura, não só ela rejeita a sabedoria e o conhecimento de Deus, mas ela também rejeita receber aquilo que vem de Deus no seu coração, na sua interioridade, na sua realidade pessoal. Por isso ela seguia pela sua intuição imediata. Invariavelmente essa pessoa vai para um lugar assim, eu vou fazer um negócio do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Porque é assim, tem um monte de gente hoje no mundo cristão dando problema porque essas pessoas nunca se satisfazem. Então eles ficam de uma comunidade para outra, tal, fazendo as coisas ali para serem satisfeitos. Se de alguma maneira não são, eles simplesmente jogam tudo para cima e muitas vezes estão em tudo quanto é lugar e não estão em lugar nenhum. Essa atitude que muitas pessoas têm também envolve não só a rejeição da sabedoria, a rejeição da interiorização completa daquilo que Deus nos traz, e se tornam reféns de si mesmo, mas elas também rejeitam servir no reino. É gente que é pedra a ser carregada, é gente que nunca contribui de verdade, é gente que não serve, é gente que não se esforça como o apóstolo Paulo. Então o grande desafio nessa história é a gente entender a importância de não só abrir a mente, abrir o coração e entregar a vida no serviço para entender do que é que nós estamos falando. Não estamos falando de uma coisa que é simplesmente uma decisão humana. Não estamos falando de um projeto que é um grupo de pessoas que achou legal. Muita gente faz isso, né? A pessoa está lá envolvida com um grupo durante um tempinho, depois ele olha, não é bem assim. Não, ele tem que entender a magnitude daquilo que envolve esse reino de Deus, esse projeto de Deus. E Paulo dá o sangue para que isso torne-se uma realidade. E a pergunta que a gente faz para você é: que tipo de cristão você é? Você é uma pessoa contemplativa que acha que indo de vez em quando a uma reunião e ouvindo uma explicação e achando legal e discutindo com algumas pessoas, é isso que envolve a proposta do Novo Testamento? Ou você é uma pessoa que enxerga a espiritualidade como algum tipo de coisa que pode dar uma força para concretizar tudo aquilo que você deseja e quer? Quer dizer, na prática Deus é uma espécie de servo das suas intenções? Você é uma pessoa que faz parte ou de alguma maneira se envolve com essa comunidade sempre numa postura de cobrança, de questionamento e de juízo e nunca faz nada? Que tipo de pessoa você é? Qual é a sua atitude? Paulo vai dizer: eu me esforço. Eu acho tão espetacular, sabe por quê? Porque Paulo nem conhecia os colossenses, mas ao ver a obra de
Deus entre os gentios, ao ver o poder de Deus libertando essas pessoas de demônios, ao ver essas pessoas perdoadas, abandonando a vida antiga, saindo de uma vida de promiscuidade, saindo de uma vida de desespero, de total alienação em relação a Deus, Paulo fica muito feliz e vai dizer que ele está lutando conforme a sua força. Olha que coisa, que atua poderosamente em mim. E é importante isso porque a Bíblia mostra, né, os dois elementos, quer dizer, o poder, o dínamos de Deus está atuando em nós por causa da ação do Espírito, o que não significa que eu não vou me esforçar e não vou agir. Então, quer dizer, as coisas estão integradas nessa ação especial. E aí ele prossegue e diz, olha, quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Olha, Colossos fica pertinho de Laodiceia, que também é do lado de Hierápolis, né, que é mencionado no capítulo 4 aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou lutando por vocês. Colossenses, vocês estão no meu coração. Eu queria convidar você hoje a lutar pelo poder do Evangelho crescendo entre os irmãos que você não conhece, os seus parceiros, seus irmãos que estão lá nas Colossos dos nossos dias. Paulo menciona Laodiceia, que está ali perto, que vai ser inclusive uma das cartas lá do Apocalipse, que a gente vai ver mais tarde, e por todos que não me conhecem pessoalmente. Quer dizer, isso chama-se visão de projeto. Isso chama-se uma visão de compreender a realidade do reino de Deus. Muitas pessoas têm uma sabedoria, que na verdade é uma pseudo-sabedoria, que nunca se desdobra em energia, porque a pessoa pensa pequeno. Ele não entende do que ele está falando. Ele não está falando simplesmente de um grupo de pessoas que ele conhece na sua comunidade. Ele não tá, o texto bíblico não está falando simplesmente de uma mera denominação. Estamos falando do grande projeto de Deus, a Igreja de Cristo, que triunfantemente, pela ação do Espírito Santo, vai fazendo o grande projeto de Deus, que é esse mistério que Paulo vê revelado, e por isso ele se alegra, ele reflete e ensina, e ele luta com força, com energia, com poder, com agonia, para ver esse desdobramento. E é tão impressionante, a linguagem é de ação, a linguagem é de movimento, a linguagem é de gente que se entrega ao serviço, a linguagem é de alguém que não fica parado. E ele continua, esforço-me. Você entendeu bem? Esforço-me. Eu não sei a última vez que você talvez se esforçou de verdade. Eu conheço gente, por exemplo, que faz contribuição para a igreja, mas é assim, ó, já pagou todas as contas, já resolveu tudo aqui, está tranquilo, sobrou quanto? Então, dá um pouco lá para a gente ajudar, porque tem gente com fome. Então, manda uma oferta lá para a comunidade. Tem gente assim, bom, já viu todos os filmes, já assistiu os últimos lançamentos, acompanhou direitinho os jogos de futebol, tá tudo assim, sobrou um tempinho? Então, vamos ver aqui uma mensagem, tem até um filme de perfil cristão aqui, né? Então a gente dá uma olhada assim, porque também precisa ver as coisas da fé, né? Porque não pode ficar sem, né? Então, a gente já fez todos os passeios, hoje não tem, tá meio nublado, não dá para pegar um sol, então vamos procurar uma comunidade, uma igreja hoje, né? Quer dizer, você percebe? Fica com o que sobra. A proposta do apóstolo Paulo é outra. Veja, aquilo que é importante para mim, eu me esforço. Eu conheço gente, meu amigo, o sujeito se esforçou durante anos para ver um artista, um esportista conhecido, o sujeito ficou não sei quantas horas na fila para tirar uma foto com não sei quem, para conhecer uma cidade dos seus sonhos, para poder atingir um objetivo. A pergunta é, por que e para que você se esforça? Você está entendendo o que é a obra de Deus? Ou você está ofuscado com tanta coisa que não tem lugar para isso? Paulo vai dizer, eu me esforço para que eles sejam fortalecidos no coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do
pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Tudo que Deus diz para nós é que nós precisamos, no sentido correto da palavra, ser como Deus, nos assemelharmos a Deus no sentido, não em poder, não em divindade, não em glória, claro que não, mas no sentido que desenvolvamos na nossa vida o nosso caráter, a semelhança de quem é o nosso Criador, aquele que nos trouxe a salvação. E a gloriosa realidade de quem Deus é se manifestou na bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o objetivo de quem é discípulo de Cristo é, de fato, descobrir na profundidade do seu entendimento, do seu coração, quem é Jesus. O objetivo é como Jesus agiria, como Jesus reagiria, como Jesus responderia. Quer dizer, agir nessa vibe, nessa pegada, nessa conexão com Cristo. E Paulo diz isso, eu faço de tudo. Se eu tiver que dormir menos, se eu tiver que me esforçar mais, se eu tiver que mandar um outro ensinamento, se eu tiver que me esforçar, se eu tiver que enfrentar prisão, se eu tiver que ter perda, não importa. Eu quero muito que eles sejam fortalecidos no coração. Olha que coisa, sejam unidos em amor e alcance essa riqueza do pleno entendimento. Meu querido ouvinte que está com a gente, por favor, abra o seu entendimento, o seu coração para entender a palavra de Deus, mastigar, receber essa mensagem poderosa que vem direto das Escrituras. Leia a Bíblia, mas leia de verdade, leia com atenção, para que você não entre pelos caminhos confusos que os colossenses estavam entrando, porque você precisa conhecer, e a palavra é forte, plenamente, né? Que é uma palavra que usavam nesse mundo pré-gnóstico, esse mistério de Deus, a saber, Cristo. Quer dizer, se Cristo é o mistério de Deus que eles estão conhecendo, para muitos de nós também é, porque a nossa mente está ocupada em conhecer outras coisas. Eu vejo gente, por exemplo, descobrindo, olha, isso aqui dá dinheiro. Olha, isso aqui dá um prêmio. A pessoa se ocupa, estuda, vê aquilo de dia e de noite. Mas onde está a dedicação, o esforço seu para conhecer a Cristo e servir o povo de Deus? Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coisa impressionante! Eu fico às vezes pensativo. Por que algumas pessoas que crescem na sua trajetória intelectual, eles ficam fascinados com talvez um filósofo, um pensador, um sociólogo, um psicólogo, e você vê que a pessoa de fato entrega a sua vida, a sua mente, o seu coração para investigar aquele pensamento, e ela meio que se apaixona e vive em função, como um satélite daquele orientador. Mas você já imaginou quão maior é o conhecimento e a direção que Deus nos apresenta em Cristo Jesus? A profundidade, a grandiosidade da palavra de Deus e da revelação é superior a tudo isso. Então, ainda que seja bom e importante a gente estudar, aprender, crescer, nada substitui a realidade de que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E na minha vida, depois de passar por uma trajetória acadêmica e de ver de tudo, olha, sinceramente eu nunca encontrei nada, mas nem de perto, mas nem que chegue a 5% da profundidade, da grandiosidade, da complexidade, da integração tão profunda que existe na mensagem simples do Evangelho e na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje é dia de abrir a mente, de abrir o coração e de entregar a vida para lutar, para fazer com que essa sabedoria se transforme em energia dentro do reino de Deus. Eu lhes digo isso para que ninguém preste atenção, os engane com argumentos que só parecem convincentes. Nós estamos numa grande batalha do reino. E de fato, o objetivo do inimigo de Deus, o objetivo da postura anti-fé é paralisar o povo de Deus. Interessa muito às forças do mal que a igreja de Cristo fique degladiando entre si.
Interessa muito que eles fiquem só vendo ideias interessantes como se fossem peças de museu que devem ser admiradas e debatidas. Interessa muito que esse pessoal se perca num misticismo de sensação cada vez mais forte de coisas que sejam, vamos dizer assim, quase psicodélicas, sem que esse povo esteja unido em amor, busque a sabedoria de Cristo e sirva efetivamente no reino de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, no mundo nosso de trevas espirituais, no mundo de exploração, de escravidão, de opressão profunda, de coisas inimagináveis, de maldade crescente, de perda de referência, de falta de conhecimento, de loucura, de fome, de necessidade gritante. Como é que a gente pode ficar sossegado sem se esforçar, sem lutar com toda a nossa força e nossa dedicação para a grande glória do reino de Cristo triunfando na vida das pessoas? Eu chamo você àquilo que envolve a sua posição no corpo de Cristo. Paulo sabia muito bem, ele sabia qual é o ministério. E se você é servo de Deus, servo de Cristo, você tem uma posição. Deus tem um lugar para cada um no seu corpo. E essa posição não é só de ocupar lugar, é de frutificar no reino. Você é chamado a lutar, a se esforçar, a fazer com que essa sabedoria se manifeste em vida e energia. Porque isso, Paulo vai dizer, uma coisa impressionante. É muito curioso o que aparece aqui. Olha, se vocês não tiverem a direção, vocês vão ser enganados por argumentos. Quer dizer, argumentos aparentemente convincentes. Você pode, assim como alguém que toma um remédio errado, assim como alguém que toma a dose errada, assim como uma pessoa que come a comida que lhe faz mal, sem esse entendimento você pode ser desencaminhado e a sua vida ser uma vida que não é uma vida que produz no reino para o qual você foi chamado. E aí ele diz, olha, isso que eu acho interessante, porque estar ligado à sabedoria de Deus, estar ligado à grande, gloriosa sabedoria de Cristo, nos coloca a serviço de Deus e atenção, não tem nada que segure isso. Eu fiquei impressionado que em dias de pandemia, algumas pessoas ficaram simplesmente discutindo quanto a gente deve mais ser presencial e quanto a gente mais deve ser digital. Como se uma coisa estivesse numa oposição da outra. E, na verdade, não é isso que importa. O que importa é a sua atitude, o seu envolvimento, todos os meios disponíveis para fazer com que esse reino seja implantado na vida das pessoas. Veja a situação de Paulo. Paulo não estava na situação de pandemia como nós estivemos enfrentando, mas ele, mesmo sem ver os colossenses, mesmo sem poder conhecê-los pessoalmente. Olha a palavra dele, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É interessante. Primeiro que os colossenses não estão tão firmes assim. Eles têm problemas, mas Paulo ressalta o contato com eles em função daquilo que já floresceu entre eles. Segundo, que mesmo estando longe, distante, nada pode impedir a ação poderosa do Espírito que cria essa irmandade, essa fraternidade, desse grande mistério que é a união daquilo que é impossível de se unir, que são os povos que não conhecem a Deus, agora irmanados por causa do poder do Evangelho. Então a questão é, de todas as formas, presencialmente ou à distância, a proclamação do reino de Deus precisa conhecer, procurando todos os caminhos onde e como isso pode acontecer. Por isso eu quero convocar você. Você pode dizer, não, mas olha, eu não tenho condições, eu não tenho nada a oferecer, eu não posso fazer nada. Mas um jovem que faz uma revista em quadrinhos,
uma pessoa que faz uma música, até alguém que está em condições limitadas, aí talvez por limitação física, pode fazer diferença. Eu tenho visto pessoas sem condições nenhuma, mas a sabedoria de Deus, poderosamente, com toda vida e energia, faz com que essa pessoa, a semelhança de Paulo, esteja lutando pelo reino, pela glória de Cristo, pelo conhecimento de Cristo na vida das pessoas. Por isso eu termino o dia de hoje com essa mensagem de convocação e de apelo para você, para que não deixe passar a oportunidade de tirar a sua vida do centro de você mesmo e abrir a mente para conhecer a Cristo de verdade. Abrir o seu coração, a sua interioridade para deixar você mesmo de lado e ver aquilo que tem a ver com o reino de Deus na sua vida pessoal. Todas as áreas devem ser entregues e entregar a sua vida na prática para se esforçar pelo reino, para aquilo que Deus colocou na sua vida como um projeto que faz parte do grande desenho maior da glória de Cristo na igreja, no reino de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e que Ele nos permita desfrutar dessa força que poderosamente atua em nós e nos leva a essa luta e dedicação incansável. Que Deus nos abençoe. Oi, turma, tudo bem? Hoje eu estou aqui ajudando a arrumar um pouquinho a horta aqui de casa. E vocês sabem que enquanto eu estava fazendo isso, eu comecei a reparar nos bichinhos que tem, bem pequenininhos, com certeza vocês conhecem, ficam andando aqui por todo lugar. E esse bichinho me fez lembrar um versículo muito importante da Bíblia. Vocês sabem que bichinho é esse? Ah, olha só, eu fiz um desenho em tamanho super mega aumentado para vocês poderem lembrar. Sabe que inseto é esse? É uma formiga, isso mesmo, uma formiguinha. Vocês sabiam que a Bíblia tem um versículo que fala sobre formiga? É Provérbios 6:6. Provérbios 6:6 fala bem assim sobre a formiga. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflita no seu caminho e seja sábio. O que será que esse versículo quer nos ensinar, hein? Vamos observar a formiguinha para a gente poder pensar. A formiga, ela é um bichinho que nos lembra, assim, determinação e força. A formiga não para o tempo inteiro. Pega folha, leva pro formigueiro, anda para lá, anda para cá, todas elas juntinhas seguindo uma fila, não é mesmo? Vocês sabiam que a formiguinha, ela consegue levantar até 100 vezes o peso dela e ela consegue percorrer em um dia até 1 quilômetro. Quanta energia, hein? A formiga não tem espaço para preguiça. Por isso que lá em Provérbios fala assim, para a gente observar a formiga, observar os caminhos dela, para a gente jogar a preguiça de lado e assim viver uma vida sábia. Quando, crianças, a gente quer servir a Deus, nós não temos espaço para a preguiça. Não, não. Nós temos que ser assim, fortes, como as formiguinhas. E se por acaso você se sentiu um pouco desanimado, se sentiu cansado, sem vontade de fazer nada, nunca tem vontade de fazer nada, peça ajuda a Deus. Ore a Deus e fale: Senhor, me ajuda a mudar o meu coração, a ter energia igual uma formiguinha e jogar a preguiça de lado para poder te servir melhor.
A IBNU está muito feliz. Tivemos a nossa celebração no domingo anterior em Atibaia, momento de muita alegria, de muita comunhão e com 2 batismos que nos alegraram o coração. Também ontem, no sábado, tivemos uma atividade especial de comunhão em São Roque e que foi um momento muito agradável, com a presença de diversas pessoas nesse momento de confraternização. Estamos, portanto, com força total e aí vem a nossa última palavra a respeito desse assunto. Nós ainda vamos ter um momento de encontro antes do final do ano, de celebração, no qual teremos os últimos batismos do ano. Então, se você já está preparado, recebeu Cristo Jesus na sua vida, termine e feche 2021 confirmando a sua fé em Cristo. Então, entre em contato conosco para que a gente possa aí organizar tudo para celebrar com alegria antes de terminar 2021. Nós estamos chegando ao fim do nosso curso Teologia Missional com as 2 disciplinas, a arte de pregar e comunicar a mensagem e a missão no mundo pós-pandemia. Então você não pode perder essas 2 últimas aulas de cada matéria na quarta-feira às 19 horas e no sábado às 19 horas. Então fique ligado e também, se você não assistiu ainda às aulas, elas ficam gratuitamente disponíveis no nosso canal do YouTube. Se você quer ter o diploma, o certificado e os materiais, você pode fazer a inscrição pela teologica.br. Então, fique ligado e seja abençoado aí por todas essas disciplinas que a IBNU oferece. Que celebração abençoada! E agora a gente fica com essa palavra para a gente viver durante a semana, né? O esforço, a energia, a vida que Deus nos dá para que a gente continue aí servindo a Ele, fazendo, não fique parado. Essa semana é o nosso desafio. Vamos fazer, vamos viver o reino para valer aí. Então, não se esqueça, além de ser abençoado, abençoar os outros, não se esqueça aí de inscrever-se no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para que isso também, compartilhando os nossos conteúdos, você abençoe outras pessoas. Deus abençoe essa semana, que a gente faça a diferença nesse mundo.